Desmitificando Mistérios à Luz da Bíblia. É um programa cristão interdenominacional que tem como objetivo elucidar o mundo através do Evangelho centrado na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não perca, todas as quartas-feiras, às 18 horas. Adira já à página oficial do Facebook Fernando Chauque. Quero saudar a todos aqueles que nos acompanham nesta live, no nome do Senhor Jesus Cristo. E quero dar boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham todas as quartas-feiras na página oficial Fernando Chauque, neste programa Desmitificando Mistérios à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. Hoje, quarta-feira, mais uma vez, estamos aqui para trazer uma conversa, para aprofundar nas Escrituras, para juntos desmitificar mistérios. Este programa não pertence a nenhuma igreja, é um programa interdenominacional, é um programa que visa elucidar pessoas à luz da Palavra de Deus. Estivemos a falar sobre a igreja, estivemos a falar sobre o papel da igreja, estivemos a falar sobre a importância da igreja numa nação e hoje estaremos a dar continuidade a este tema e em particular falaremos sobre o Espírito Santo na igreja atual. Como sabem, sempre convido um amigo para que juntos possamos conversar e falar e irmos juntos na Bíblia. E você aí em casa, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia, pega o caderno de anotação para que possas anotar tudo aquilo que será falado aqui. Faça uma coisa, partilhe esta live porque vai salvar muita gente. Hoje também estou aqui com um amigo, homem que eu amo, que tenho sido impactado com a vida dele. Nos conhecemos já há muitos anos atrás, crescemos servindo a Deus, Dr. Mutola, que hoje vai juntamente comigo dar continuidade a este programa. Ajuda-me a dar umas boas-vindas ao querido Dr. Mutola para continuarmos. Seja bem-vindo, Apóstolo Mutola. Muito obrigado, Pastor Fernando, pelo convite. E obrigado mais uma vez. Semana passada foi um momento muito maravilhoso demais. Eu estava aqui depois da conversa que tivemos. Eu estava comentando em off, estava sentindo a presença do Espírito Santo neste programa. Portanto, é um programa que vale a pena assistir todas as quartas-feiras, porque de facto a unção de Deus é muito real mesmo, assim como você vai sentir a presença de Deus nesta conversa onde você está, onde se encontra nesse preciso momento. Mais uma vez, o programa, Pastor Fernando, é maravilhoso demais. Está a transformar vidas em Moçambique e não só. Então, dizer, por favor, pastor, vá avante. Continua com este programa. Queremos mesmo trazer a rebalta mistérios, não é? Supostos mistérios na luz da palavra de Deus que vai ajudar o mundo a crescer como indivíduos que conhecemos a Deus, mas também como um grupo, como eclésia, para que possamos ser aquele povo, aquele grupo que Deus sempre teve em mente quando nos criou como seus filhos, mas também quando instituiu a sua igreja no mundo todo. Então, parabéns por mais uma vez pelo programa e muita força. Amém. Agradecemos essas palavras encorajadoras e hoje, como vamos falar sobre o Espírito Santo, eu gostaria que abríssemos a palavra de Deus, a Bíblia. Afinal de contas, é o instrumento que nos orienta. Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 4, e vamos olhar a partir do versículo 16, palavra de Deus. Eu vou ler aqui, nesta versão que eu trago, a Bíblia diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado. Entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu
ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpre a escritura que vocês acabam de ouvir. Esta é a palavra do Senhor. Versículo 20. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citaram para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. Essas são as palavras de Deus que nós lemos hoje, querendo focar na escritura do Isaías, quando Jesus entra na sinagoga e é dado o livro para poder ler, como era de costume. E ele lê esta passagem que fala exatamente sobre o Espírito Santo. Ele faz uma declaração de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu, e ele começa a citar o trabalho que veio para fazer. Então, estamos a ver Jesus voltando para a cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, e primeira vez ele se apresenta na sinagoga e traz esta palavra de Deus. O costume dos judeus era aos sábados estarem na sinagoga e lia-se na sinagoga a palavra do Senhor, os oráculos de Deus. E Jesus também, cumprindo com esta tradição, ele entra na sinagoga, é dado a palavra de Deus, ele lê exatamente algo que fala sobre ele. Ele apresenta este projeto que ele tem, que é projeto divino. Hoje queremos falar sobre o Espírito Santo. Nós vimos o Espírito Santo aqui na vida de Jesus, vimos a declaração de Jesus. Aliás, quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que este cenário muito lindo que acontece quando João Batista batiza Jesus Cristo, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, e uma voz se ouviu nos céus dizendo: este é o meu filho em quem me comprazo. Pela primeira vez uma voz se ouve no céu. Algo importante por tomar nota nesta passagem é que havia uma cultura judaica. Quando um pai tem um filho e o filho atinge a puberdade, ele sempre fazia uma festa muito grande. E nessa festa era uma festa de afirmação do seu filho. Chama-se Bar Mitzvah. E nessa festa convidava amigos, convidava vizinhos, convidava todas as pessoas que pudessem estar mais, que tivesse acesso a elas. É nesta festa que o pai fazia declarações para o seu filho. E Jesus, como filho de José, não teve essa festa. E, portanto, Jesus não teve Bar Mitzvah como filho humano de José. Mas quando ele é batizado, os céus se abrem, o mundo estava atento, e pela primeira vez Deus assume a paternidade de Jesus e faz um Bar Mitzvah ali no Rio, declarando: este é o meu filho. Não só fez essa afirmação, tanto que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Foram palavras acompanhadas com empoderamento. Este é meu filho, em quem me comprazo. Foi um momento histórico, porque os céus ouviram a voz, o espaço ouviu a voz, as águas onde ele estava ouviram a voz e as pessoas ouviram a voz. Portanto, os anjos ouviram, as aves ouviram, a terra ouviu, e todos os seres viventes das águas também ouviram, o inferno ouviu, ele dizendo: este é o meu filho. Hoje queremos falar deste Espírito Santo sobre Jesus.
E estou muito feliz por ter aqui o Dr. Mutola. Uau, uau. O Espírito Santo, na vida de Jesus, começa a ser visto aqui, Exatamente. no seu batismo, que incorporou-se numa pomba e desceu sobre ele, com o objetivo de empoderar. E neste primeiro discurso, Jesus vai falar e afirma que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, e depois deixa a declaração para libertar os cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor, para apregoar a vingança de Deus, comunicar as boas novas aos pobres. Todo este manifesto de Jesus vem depois do Espírito Santo ter descido sobre ele. Pastor Mutola, Doutor Mutola, Reverendo Mutola, Apóstolo Mutola, Espírito Santo. Uau! Gostei muito da passagem que leu. É uma passagem muitíssimo importante, porque uma das coisas que a gente vê é que se Jesus Cristo precisou do Espírito Santo, quanto mais nós, não é? Como dizia, é nesse momento em que Deus reconhece, afirma publicamente Jesus como seu filho, segundo a tradição judaica e hebraica. No momento não aconteceu aos seus 12 anos, mas acontece aos seus 30 anos, e Jesus Cristo, não é? Precisava do Espírito para cumprir com o propósito para o qual Deus tinha para com a sua vida, e que nos faz perceber que nós precisamos do Espírito Santo. Não temos outra saída, outra forma de viver com sucesso a nossa vida cristã, se assim puder dizer, a nossa relação com Deus, muito menos cumprir com o propósito pelo qual Deus nos trouxe a este mundo e nos salva e nos chama, sem o Espírito Santo. Mas todavia eu acho que é importante também definirmos um pouco o que é a questão do Espírito Santo. Na verdade, eu nem diria o que é, mas quem é. Quem não é? Porque se a gente disser o que é, estamos a falar de uma coisa, não é? De um objeto. Mas se a gente diz quem é, estamos a falar de um ser, não é? De um ser. Então, o Espírito Santo não é uma coisa, não é um vento, não é um universo, não é o Espírito Santo, na verdade, é um ser. Ele é Deus. É importante saber que Ele é Deus, e Ele recebe todas as honras designadas a Deus Pai. Obviamente, como um ser, Ele tem os seus sentimentos, tem sentidos espirituais, tem suas emoções também, porque a Bíblia nos diz, em Efésios capítulos 4 ou 5, salveiro, diz que o Espírito Santo também pode ser entristecido, não é? Então, se pode ser entristecido, ele tem também os seus sentimentos e suas emoções. Portanto, é preciso estar bem claro para todos nós que aqui trata-se de um ser. E não só, nós chamamos ele do Espírito, ou de Espírito Santo. Nota, Espírito Santo. É importante lembrar que Santo não se refere ao apelido do Espírito, ok? Por exemplo, meu nome é Mateus Mutola. Fernando Tchau. Então temos o primeiro nome, Fernando, Mateus, e depois temos nosso sobrenome, nosso apelido, que é Mutola ou que é Tchau. Não, no Espírito Santo, o Santo não é o nome dele. Não é o apelido do Espírito. Dele, exatamente, do Espírito. Interessante. Mas sim se refere como dizer, o caráter ou a natureza desse Espírito. É um Espírito que é santo. Logo nos remete que existem outros Espíritos que não são santos. Portanto, quando estamos a falar do Espírito Santo, estamos a falar da natureza deste Espírito em particular. Exatamente. Estamos a falar, porque existem espíritos malignos, espíritos não imundos, espíritos não santos. Mas quando estamos a falar deste em particular, que é uma pessoa, como diz, que tem sentimentos, que tem a sua vontade própria, que pode se entristecer, significa que fica feliz também. Exatamente. Então estamos a falar de natureza, não apelido. Não apelido. É muito importante saber isto. Espírito Santo refere-se à natureza do Espírito de que estamos a falar hoje. Exatamente. Uau, grande ensinamento. Então, é o Espírito que é santo, não é? E santo, a santidade, também denota a natureza de Deus, o Criador. Não é? Ele diz ser santo porque eu também sou santo. Então, é um Espírito que carrega em si a natureza de Deus. Então, é por isso que ele é Deus, não é? Ele é Deus. Isso é estar muito
claro que para todos nós sabemos que estamos lidando com um ser e não com uma coisa, não com um vento. Obviamente que se manifesta de diversas formas, como falou aqui em Lucas, veio com o formato de uma pomba, em Atos veio como um vento, mas na verdade é um ser e temos todos a pensar assim para que possamos ter uma relação condigna com ele, entendendo que estamos a falar de um ser. Agora, no que traz o papel do Espírito Santo hoje, na igreja hoje, eu penso que há muita coisa que pode-se aqui verificar, estudar, conversar, debater na luz da palavra de Deus. Em Lucas 14 João 14 e 16, penso que até 16, Jesus nos fala do Espírito Santo. Ele diz assim, precisa ir, não é? Ele diz nos evangelhos que é bom que eu vá para que envie o Consolador, o Espírito, nesse caso o Espírito Santo. E uma coisa que eu gosto é quando ele diz assim, vou enviar um outro Consolador, ele usa um termo grego muito importante, que é parakletos, não é? Que é parakletos, que se refere um outro, quer dizer, vou quebrar um pouco o português, não é? Mas ele diz um outro igual a mim, não é? Um outro como eu, um outro igual a mim. Para dizer que o Espírito Santo tem a mesma dinâmica e dimensão de Jesus Cristo, não é? Então ele vai e nos envia o Espírito Santo que é tal e qual a ele, como ele é. Então vem em sua representação. Agora, ao que traz a sua missão na igreja hoje, a Bíblia nos fala tanta coisa interessante. Uma das quais diz assim que ele vai nos guiar a toda a verdade. Isto é muito importante, porque se ele nos guia à verdade, é porque existem inverdades lá fora e também existem falsidades ou as mentiras que podem se camuflar, não é? Em especial no corpo de Cristo, como se viessem de Deus. Quando nós estamos perante uma igreja sem verdade, uma igreja perdida nas doutrinas que têm surgido humanas e até diabólicas, exatamente. Dogmas que vão levantando, que até certo ponto criam questionamento. Será que isto é de Deus? Por aí fora, o que é que temos a dizer? Significa que o Espírito Santo não entrou em ação ou simplesmente a igreja, os guiados por essas inverdades, fizeram por si uma escolha de querer abraçar outras orientações que não são do Espírito Santo? Eu penso que as duas coisas, não é? Há pessoas que intencionalmente rejeitam o mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha muito com questões do reino, não é? E uma coisa que vamos falar talvez mais adiante é que quando o Espírito Santo começa a mover-se e o reino começa a operar, a instituição religiosa, os líderes perdem a sua garra para com... Está a perceber o que estão a fazer? Então, há muita tendência de camuflar, bloqueá-lo, não é? O agir do Espírito Santo, porque até certo ponto ele quebra os dogmas criados pelos homens. Isto é muito importante olhar para uma instituição religiosa e olhar para o papel do Espírito Santo. Na medida em que, se eu tenho algumas leis que coloquei dentro da minha instituição religiosa e o Espírito Santo, de repente, ele vem com uma verdade, como diz Jesus, que ele irá vos guiar em toda a verdade. Sim. Então, se um líder religioso, ele manipula uma certa verdade, então, de certa forma, ele pode bloquear o agir do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo não vai invadir as instituições religiosas e impor sua verdade, sua vontade dentro das instituições religiosas. Terá que haver uma conversão do líder e entender que a vontade do Espírito Santo tem que fazer. O que é que isso realmente significa? Por exemplo, nós temos igrejas, temos instituições religiosas que não aceitam muitas coisas, sem querer ofender. Por exemplo, eu sei que o Espírito Santo, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, pode até falar em línguas. E de repente ele está numa igreja que não aceita falar em línguas estranhas. Exato. E essa pessoa, não por vontade própria, porque o Espírito Santo realmente desceu sobre essa pessoa. Como é que lidamos com esta situação dentro da igreja?
Bom, é uma pergunta muito interessante. Eu penso que aqui, pastor, temos dois aspectos que vamos voltar a falar um pouco, que falamos na última conversa que tivemos. É muito importante, sobretudo, que cada pessoa tenha uma relação pessoal com Deus. Isto é chave. Como vimos, no domingo ou no dia do culto, nós não vamos à igreja, percebe? A igreja que vai congregar num espaço específico. Então, nós temos que ter o Espírito Santo. E lembra que assim vai nos guiar a toda a verdade. Então, nós temos que perceber que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o pressuposto, é a fundação da verdade. O Espírito Santo vem para iluminar aquela verdade no nosso espírito. Então, ele pode muito bem manifestar-se via meu líder. Este tem o privilégio de recusar ou prender-se. Ele é quem decide, é quem escolhe, não é? Obviamente que por causa de nos apegamos tanto aos nossos líderes, porque às vezes há um pouco de manipulação em nome de Deus, percebe? Eu posso abrir a Bíblia e dizer, olha, Fernando, a Bíblia diz assim, você tem que submeter-se aos seus líderes, não é? E está na Bíblia, tem Hebreus 7, Hebreus 13. Está a perceber? Tem que submeter-se e tudo mais, porque há bênçãos, etc. Então, quando eu sou uma pessoa, por mim, de fato, tem uma Deus, não é? E a pessoa abriu a Bíblia, mostrou-me, eu vou tentar seguir como se fosse verdade. Esse é um lado. É especial se sou uma pessoa que não tem esta devocional, porque a religião nos impede, não encoraja a ler a Bíblia por si, não te encoraja a ler por si, está a perceber? A buscar uma relação pessoal, exatamente, íntima com Deus. Com Deus. Não encoraja isso, porque ela anda a ver luz. Está a perceber? É na minha oração pessoal, lendo a palavra sozinho, que Deus vai fazer boom, vai haver uma luz que eu começar a pensar, uau, eu aprendi assim com o meu pastor na casa, mas aqui ele diz assim, vou procurar perceber, ele, na verdade, além de ser, nos guiar tudo que é verdade, ele é nosso professor, ele é que é nosso mestre, ele é que é o autor da Bíblia. Então, ele como você, nós ensinamos sim, mas ele que é o mestre dos mestres. Então, temos que ter um coração aberto para com o Espírito Santo de Deus. E quando estamos numa situação religiosa e que não se aceita a verdade da palavra de Deus, eu acho que, bom, sem querer incentivar a ninguém, eu penso que cada pessoa tem o direito de escolher se continua por lá ou vai para onde a verdade é ensinada. Porque, acima de tudo, Jesus foi claro. Disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. E essa expressão, pastor, é muito profunda. Está a perceber? É muito profunda. Porque ele diz, fala de conhecimento. É chave. Quer dizer, o povo de Deus deve ter conhecimento. Daí que ele diz assim, que meu povo morre por falta de conhecimento. Exatamente. Está a perceber? E não é só qualquer conhecimento, qualquer informação. É conhecimento da verdade. E nota a linguagem que ele usa. Diz assim, é o meu conhecer a verdade que vai me libertar. Que vai trazer a libertação. Aí, pastor, podemos ir a assuntos que talvez hoje nem interessa, porque estamos a falar de libertação, de muita coisa que a gente faz, que não é errado, se calhar até um certo ponto, mas o ponto-chave para ter libertação permanente em qualquer assunto que possa afligir é a verdade. É a verdade. Os estudiosos da Bíblia, quando falam deste conhecimento aqui, esse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eles vão além da questão de informação correta sobre Deus. Informação correta sobre Deus. Por estarmos a falar do Espírito Santo, é importante entender que este conhecimento aqui tem muito a ver com relação, com relacionamento. Quando Jesus diz conhecereis a verdade, quando nós aprofundamos essas palavras no grego, vamos descobrir que Jesus está a falar mesmo de um relacionamento que deve haver entre as pessoas e a verdade. Exatamente. Sendo Ele a verdade. É por isso João 17, versículo 3, Jesus diz que e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Portanto, estamos a falar do Espírito Santo e estamos a falar da base deixada por Jesus, o papel do Espírito Santo na nossa vida, na igreja. Você, como igreja, você precisa de entender em que lugar o Espírito Santo deve estar na minha vida, na sua vida. Porque
enquanto nós não damos primazia, não nos relacionamos com o Espírito Santo de uma forma íntima, enquanto não o conhecemos. Como diz a Bíblia, olha, quando estou a falar de conhecimento, são duas vertentes no conhecimento do que estamos a ouvir aqui, que é a informação da verdade e também que é o relacionamento com a verdade. É por isso que muita gente que conhece a Bíblia tem muita letra, tem muita informação, mas ao mesmo tempo não estão libertas. Não seria esta falta de conhecimento do Espírito Santo uma relação saudável, pessoal, íntima com o Espírito Santo? Com certeza, pastor. Eu penso que até há duas, como está aqui o pastor a dizer, que tem 2 ou 3 formas, esquecer, vamos lá para o nosso dia a dia. Eu vivo no bairro X, não é? E no meu bairro onde estou a viver, existem formas de eu conhecer os meus vizinhos, não é? Há quem vai me conhece, vou falar de mim, estou no bairro X e há pessoas que no meu bairro que me conhecem, mas há 3 formas de me conhecer. Me conhecem porque sabem que eu vivo na casa X, sabe? Primeiro conhecem meu nome, ok? Segundo, me conhecem porque conhecem a minha casa, vivo ali na esquina, rua X, casa número X, acabou. Agora, há uma terceira forma de conhecer. É a pessoa que entra na minha casa, conhece nossa vida dentro de casa. Está a perceber? Então, é desta forma. E há um outro nível acima desse de conhecer. Exatamente. Quem conhece porque vive ali, pode dizer, eu conheço. Quem conhece porque interage talvez no serviço e tal, pode dizer, eu conheço. Mas este conhecer de intimidade, só uma única pessoa capaz de dizer, eu conheço o Fernando, é a esposa. Exatamente. Então, Não. Sim, pessoas com quem vivemos na nossa casa. Para conhecer o Espírito Santo, exatamente, para conhecer Jesus, não basta saber onde é que ele vive. Que ele vive nos céus, nasceu em Nazaré, tem que se relacionar com ele. Exatamente. Então, uma das necessidades que a igreja tem é relacionamento com o Espírito Santo, é estabelecer este relacionamento com o Espírito Santo. Quando este relacionamento for estabelecido, então nós sabemos que esta pessoa tem a libertação. Porque fora isso, não há como, está a perceber? Não há como. Se há coisas que Deus quer revelar a mim, e não vai falar no púlpito, não vai falar num DVD, posso ver sem problema, ou uma pregação escutando. Há coisas específicas, íntimas, que Ele só diz na nossa relação. Por isso que a Bíblia diz assim, os que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente vão descansar. Veja, a palavra-chave aí é habitar, é residir. Não ser visitante, está a perceber? Não, eu venho à sua casa hoje, depois amanhã malala, desapareço, venho daqui a um mês, daqui a um ano. Não. É residir, é habitar, é viver. Então, há uma dinâmica de Deus, há uma dinâmica do Espírito Santo, há uma dinâmica de Jesus Cristo, até da palavra de Deus, só podemos conhecer quando residimos. Só assim. Então, esta é... E sem querer cortar, pastor, é isso que a religião impede. A religião impede uma relação íntima com o Espírito Santo. Não encoraja, nem Como é que eu faço para quebrar esse dogma? Me fala, doutor Mutola, eu preciso de me relacionar com Jesus. Preciso desta relação com o Espírito Santo. Como é que funciona na íntegra, biblicamente falando? Como é que isso acontece? Porque há pessoas que dizem, eu me relaciono bem com o meu pastor, minha vida eu conto ao pastor e o pastor é que trata de orar por mim e eu não me responsabilizo mais. Eu confio na relação que eu tenho com o meu pastor e o pastor a relação que ele tem com Deus dele. Há pessoas que vivem dessa forma. Será que esta é a forma correta de explorar as dinâmicas do Espírito Santo para a igreja hoje em dia? Obviamente que não, pastor. E isso é muito fatal. É fatal demais. Estamos a usar um sistema que se usou no Velho Testamento, nos tempos do sacerdócio, não é? Levita, o sacerdócio, sumo sacerdote. Quando Cristo morre, uma coisa interessante aconteceu. O véu no templo rasgou-se, não é? De cima para baixo, para indicar que agora qualquer pessoa não só tem o direito, como deve
aproximar-se ao lugar santo dos santos, que é a presença real de Deus, e dessa relação com Ele, sem nenhum problema, ok? Precisamos, obviamente, da orientação de alguns homens, isso não se nega, mas há um extremo que se puxa aqui, quando eu bloqueio assim, ou não tenho acesso direto e pessoal para a com presença Deus. de Deus. É um problema. Falando disso, apóstolo, quando estamos a falar do sacerdócio, significa que a era dos sacerdotes no contexto do Antigo Testamento já acabou? Já acabou muito bem, porque naquela altura era só uma tribo que tinha o privilégio de servir a Deus diretamente. Estou a falar dos levitas, não é? Que eram os homens do louvor, e também vinham lá a chama de pastores ou pregadores, não é? Usando a linguagem de hoje. Uma coisa interessante acontece é quando Cristo morre, inicia o Novo Testamento, hoje todos salvos são ministros de Deus. Todos eles. Todos eles. É para quem o Espírito Santo? É para um grupo de líderes, para pastores, é para quem? Quem é que tem um vaso com este Espírito para poder distribuir pelas pessoas? Uma coisa interessante, lembra-se, pastor, acho que é Joel capítulo 2, onde Deus profetiza, nos últimos tempos vou derramar... 2, versículo 28. 28, exatamente, sim. E diz, nos últimos tempos vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Ele não chegou a distinguir ou separar em classes ou em grupos, eles toda a carne. Para dar a entender que o Espírito Santo é para todos nós, e arrisco a dizer, ele está disponível para servir, ministrar, trabalhar, operar, ensinar, tudo mais, aos 7,8 bilhões de habitantes aqui na Terra. Ele está para todos nós, não é? E na linguagem mais avulsa, diríamos que ele está avulso. Está avulso. Está disponível. Está disponível. E aqui, pastor, eu não sei se vamos ainda ter tempo para falar sobre isto, mas aqui tem uma coisa importante que eu penso necessário trazer a rebalto, à luz, que há a questão de níveis da unção, percebe? Fala-se muito de níveis da unção. Um pouco antes de falar sobre a unção, eu queria, apóstolo, falou palavras muito profundas em relação de conhecimento, conhecer a Ele. Paulo também fala de conhecer. Paulo tinha uma bagagem de informação sobre Deus, um dos estudiosos do Novo Testamento, que escreveu quase a metade toda do Novo Testamento, sim. Um homem que teve o privilégio de sentar aos pés de Gamaliel, aprender, conhecia, tinha muita informação. Mas estamos a ver Paulo a dizer em Filipenses, capítulo 3, ele diz, eu quero conhecer a Ele. Diz, quero conhecer, diz, olha, faço tudo que era ganho, eu reputei por perda para ganhar a Cristo. E depois diz, para conhecer a Ele. Eu penso que há um mistério sobre conhecer. Mais do que estar informado, ele quer conhecer, quer ir numa dimensão de um relacionamento mais apurado, onde ele consegue identificar e reconhecer a sua voz quando falar com ele, e ele saber que eu me comunico com ele, independentemente das circunstâncias, independentemente da igreja onde eu estou, ou a denominação onde eu pertenço, mas esta questão de conhecimento é a maior necessidade da igreja da atualidade. Eu penso que sim, porque como Deus diz na Bíblia, meu povo morre por falta de conhecimento. E há uma passagem de Provérbios que diz assim, o justo será liberto pelo conhecimento. Percebe? Voltando na luz por exemplo, libertação, que como a gente tem feito normalmente hoje em dia, as nossas igrejas, não é? Usando igrejas como uma instituição religiosa. Aquilo é importante até um certo ponto, é necessário também, até um certo ponto. Porém, a verdadeira libertação só chega quando há conhecimento. Por quê? Por quê? Digamos que eu tenho maus sonhos, sou vítima de maus sonhos e pastores oram comigo, tudo mais. O inimigo é um ser também inteligente. Não podemos esquecer isso aí. Ele sabe que quando Mateus está com Shaul, a radiação é maior ali. A perceber? Mas ele diz, não, vou te apanhar na sua casa. Lá Shaul não está na minha casa. Está a perceber? Então, ele testa saber até que ponto eu sei usar as ferramentas, porque um dos papéis do Espírito Santo é nos fazer despertar para com
as leis e princípios operacionais do reino de Deus. Porque esta lei, estes princípios, quando eu tenho nas minhas mãos, eu posso executar em casa sem a presença do meu pastor, ou do meu bispo, do meu apóstolo, ou do meu evangelista. Percebe? Eu posso sozinho exercer, usando estes princípios sozinho, para ter o mesmo resultado que eu estou a ter quando venho ter consigo. Porque, como eu expliquei semana passada, que existem 4 tipos de pessoas a quem a Bíblia se dirige. Tem pessoas não salvas, tem passagens para pessoas recém-convertidas e tem passagens para pessoas que são salvas, mas são carnais. Está a perceber? São carnais. E depois tem passagens viradas para pessoas maduras na fé. O golo de Deus é que saiamos de bebê para a maturidade. Por exemplo, Deus o abençoou com 2 filhos maravilhosos, não é? Amam bem sobre si. Imagina agora seu filho Gerson, por exemplo, não é? Com a idade que ele tem, imagina se o pastor estivesse sendo aqui, carregá-lo nas costas, dar-lhe de comer. Está a perceber? Yeah. O dia que o pastor fizer isso aí, na rua, todos nós vamos olhar e dizer, não, acho que Gerson não está bem, tem problema de saúde. Está a perceber? Porque ele quer fazer alguma coisa, é só mostrar, caso banho está ali, quer água, vai não sei quantos, ele vai se cuidando, não é? Porque está a crescer, desenvolver. Pastor, esta é a ideia que Deus tem conosco. A vontade de Deus é que as pessoas estejam iluminadas, é que as pessoas tenham conhecimento do projeto, do propósito, daquilo que Ele preparou, saberem o que é que eu tenho para vocês como meus filhos. Mas nós estamos a ter uma igreja um pouco limitada. Parece que a busca pelas profecias, por exemplo, não estaria a refletir a falta de um relacionamento com o Espírito Santo, quando as pessoas deslocam-se de um lado para o outro, buscando alguém para profetizar como é que vai ser o seu amanhã, com quem você vai casar, o tipo de roupa que você vai ter, etc. Todos esse tipo de adivinhações que temos visto nos lugares de cultos hoje em dia, será que não é o reflexo da falta de relacionamento e intimidade com o Espírito Santo? Eu penso que as profecias têm o seu lugar no corpo de Cristo. Mas como estava aqui a explicar, tudo tem a ver com o estágio de maturidade das pessoas. Sim. E quando há muita dependência nas profecias, muita dependência até no homem de Deus, é um sinal muito perigoso. Porque é uma indicação de que não estamos a desenvolver espiritualmente. Existem pessoas imaturas aqui, não é? Porque não temos como operar como Deus aqui na Terra, segundo a sua palavra, não é? Enquanto fomos bebés, não é? Porque a palavra de Deus, se lembra-se com atenção, Pedro fala-nos de leite da palavra, não é? Depois, há uma passagem que nos fala ele fala do alimento da palavra. Depois, uma outra passagem nos fala do alimento sólido da palavra. E uma última passagem nos fala do mel da palavra. Então, são 4 dinâmicas. Então, quando as pessoas não têm conhecimento, na verdade, de quem são, sua identidade, de quem Deus é para si, não têm essa relação com Deus, obviamente vão recorrer a tudo isso que o pastor acabou falando. Tem como? Unção. Unção. Apóstolo, unção. Eu estava aqui a explicar que há uma situação que acontece muito que nos faz ser dependentes de homens de Deus. Este é um papel fundamental em nossas vidas, isso não se nega, não se discute. Mas esse exagero que acontece é por causa do que algumas pessoas ensinam, são ensinadas, e falta de vontade de estar a palavra de Deus por si. Então, surge um movimento que acredita que existem níveis de unção. É por isso que temos a situação de pessoas que correm de um lado para o outro, porque aquele tem mais unção para isto, unção para colar, não sei quantos. Às vezes também aparecemos, homem de Deus falando assim mesmo, que eu tenho mais unção de Fernando Chaúque, então isto a colar. O nível aqui é maior em relação que ao lado. E usamos tantos paradigmas humanos para tentar descrever o quem é de Deus, quem é de Deus, quem Deus está a usar e tudo mais. Mas nenhuma dessas coisas tem fundamento bíblico. Primeiro porque, quando se fala de níveis de unção, dos que já pude acompanhar, livros que eu já li em particular, usam a passagem de Ezequiel, a visão que ele teve, quando está no templo, e houve uma inundação, diz que a água está no tornozelo, subiu para o joelho, para a cintura, depois águas para nadar. E pegaram-se e começaram a pregar e falar sobre níveis de unção. E dizem que você está no nível de tornozelo. Tornozelo, sim. Alguns só estão no nível até do joelho.
outros cintura depois o outro é peito. e Chama-se- outro, sim. E aqui dizem que é o nível de nadar, então estamos a nadar na unção, tipo de gênero que está no nível mais avançado que a pessoa está lá no nível tornozelo ou joelho. Agora, a verdade é esta, pastor. Primeiro, mais importante é perceber que o Ezequiel, na sua parábola, o Velho Testamento todo, não é direcionado à nova criatura. Isso é muito importante saber. De Gênesis a Apocalipse, Gênesis a Mateus ou João, está virado não para a nova criatura, que somos nós que nascemos de novo. A nova criatura, os livros para a nova criatura são as epístolas. Está a perceber? São as epístolas. Agora, o que acontece é que o Novo Testamento é revelado, está escondido no Velho Testamento. E o Velho Testamento é revelado no Novo Testamento. Então, quando a gente lê a Bíblia, o Novo Testamento, temos que estar o Velho Testamento, aliás, temos que estar à procura do Velho, do Novo. Dentro do Velho Testamento. Fazer uma interpretação na luz do Novo Testamento. Percebe? Aí a gente vem para João capítulo 3, onde diz assim Jesus que a pessoa enviada pelo Pai, não é? Fala as palavras de Deus e Deus dá o Espírito sem limite, sem medida. Entenda, pastor? Deus envia o pastor Fernando e diz assim que Deus dá o Espírito sem medida. Portanto, não há níveis aí. Sem nível. Porque se a gente diz, pastor, a nível da unção, estamos a dizer que há níveis de recebimento do Espírito Santo. Então, não existe isso de níveis de recebimento. Quando olhamos para... Não tem sustento bíblico. Não tem. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos na mesma sala, estavam a orar e cumprindo-se o dia de Pentecoste, de repente ouviu-se o vento, veio em forma de vento o Espírito Santo e todos eles ficaram cheios, até diz que ficaram cheios. E nesse dia todos foram vistas línguas repartidas como de fogo. Era uma manhã e como festa de Pentecostes acontecia em Jerusalém, muita gente ia para celebrar as festas de Pentecostes, que é festas de colheita. E de repente ouviram pessoas a falarem com muita inteligência, falarem línguas que eram entendidas. Estamos a falar do grego, do latim e várias outras línguas da época. E olharam, mas estes não são aqueles que andavam com Jesus? Não são esses não é este o pescador? E alguns diziam, talvez eles beberam vinho logo pela manhã. E Pedro levantou e disse, não se trata de estarmos embriagados, mas estavam embriagados pelo Espírito Santo. Não bebemos vinho, até porque ninguém bebe vinho nessa hora. Estamos cheios do Espírito Santo. E pregou e 3.000 pessoas ficaram convertidas. E nota que aí não fala de níveis de recebimento, de gênero. Pedro, sim, Pedro... Nós estaríamos a dizer que Pedro recebeu um pouco mais em relação aos outros. Glória a Deus, glória a Deus. Apóstolo Mutola, para terminarmos, antes de terminarmos, eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho do Apóstolo Mutola. O nosso país está a crescer, temos escritores. Eu quero recomendar, em particular, A Arte de Morrer Vazio, porque este livro tem impactado a minha maneira de pensar no que concerne o que Deus colocou em mim, na minha vida e o tempo que eu estou a viver aqui na Terra. Então, gostaria de recomendar este livro aqui, A Arte de Morrer Vazio. Compre este livro, todas as informações estão aí no nosso panfleto, podes comprar este livro aqui, procura ter este livro, não viva sem ler este livro. Mas também, recentemente, este livro já está nas mãos de alguns governantes, província de Gaza, Maputo, está a circular, e eu gostaria que me falasse um pouco, na primeira pessoa, sobre Livre para Voltar a Amar. Por que este tema aqui? Motor, a cura, a dor e a felicidade. Por que este tema? Exato. Qual foi a motivação? O que é que o Espírito Santo revelou para trazer este livro aqui? Bom, o que aconteceu é que, lidando com pessoas, eu notei que a igreja, por vezes, também comete uma falha de riscar pessoas que tiveram desafios na sua vida sentimental, não é? São pessoas que, mães solteiras, acabaram sendo mães ou pais antes de casar,
ou mesmo casaram e por alguma razão não deu certo, noivos também, como invites, acaba por se romper. As pessoas tendem a lançar pedra para essas pessoas. Acontece com cristãos, porque eu tenho ouvido muita coisa, acontece com cristãos ter que recomeçar a vida em várias áreas, incluindo a vida sentimental. Sim, perdão. Isso é normal ou o cristão de hoje em dia vê isso como uma maldição? Muitas das vezes o cristão sempre viu isso como maldição, mas eu não concordo nem tão pouco, porque podemos escavar a Bíblia, apanhar muitas situações. Vou dar só um exemplo: a famosa mulher, a samaritana. Mulher samaritana. A samaritana, João teve capítulo. 6 casamentos. Exatamente. Então, como é que Jesus foi ter com ela e usou aquela mulher para converter uma cidade num dia só? Quer dizer, então há muita coisa que temos que desmitificar também nesta área sentimental, porque tem provado muita gente de ser feliz e tudo mais. Fora isso, pastor, tem pessoas que são salvas, aceitam Jesus numa situação dessas. Então, o que tem que fazer essa pessoa? Fica condenada para sempre? E eu penso que não. Então, o livro traz luz, muita luz sobre esse assunto, e graças a Deus está a libertar muita gente. Sucesso. Graças a Deus mesmo. Temos este livro já em formato digital? Esse ainda não, mas para mim já o primeiro temos. Já temos. Sim. Então vamos colocar aqui as informações para que os nossos amigos no mundo inteiro, nossos amigos no Brasil, Portugal, em Angola, possam baixar este livro. Deus abençoe. Já terminando, talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus. O Espírito Santo quer trazer uma convicção de que é possível viver se relacionando com Deus. Não viva sem Deus. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você aí em casa, com seus amigos, deseja entregar a sua vida, nós desejamos orar por si. Senhor, nós oramos para que a salvação possa entrar naquela casa, naquele jovem, naquela jovem, naquela família, e que possamos nos relacionar com o Espírito Santo, Ele que irá nos guiar a toda a verdade. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e obrigado por terem nos acompanhado. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado, Dr. Mtolo. Thank you. Obrigado aí pela oportunidade. Glória a Deus. Amém.